Olá pessoal da produção, aqui é o professor Hugo Ribeiro. Vamos começar com a nossa aula de projeto conceitual. Bem, à medida que a gente veio evoluindo na nossa disciplina, nós saímos das 5 ideias, nós fizemos os nossos projetos, nós selecionamos o nosso projeto, nós fizemos um planejamento estratégico desse projeto, vimos também um planejamento informacional, no qual a gente reuniu informações diferentes, dados primários, dados secundários, e validamos essas informações revisando o escopo do produto. E aí a gente chegou no TRM. No TRM, nós mapeamos as tecnologias existentes e para onde as nossas tecnologias vão evoluir à medida que o produto está no mercado e recebe feedback do cliente. Só que para a gente pegar essas tecnologias que a gente identificou e colocar no nosso produto, nós vamos precisar do projeto conceitual. Porque no projeto conceitual em si, o que nós vemos? Nós vamos identificar todas as funções do produto e nós vamos definir a palavra-chave aqui, nossa, é a especificação meta do produto. É eu ter um produto, como por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui da minha mesa. Por exemplo, esse produto aqui. Esse produto aqui é o Amazon Echo. Então, o que significa a especificação meta? É você falar exatamente qual é esse diâmetro, qual é o raio, qual é a profundidade desses botões, qual é a quantidade de microfones, qual é a altura, qual é o tipo de acabamento, tecido, qual que é a potência. Aqui eu consigo mostrar para vocês o alto-falante. Então, qual que é a potência desses alto-falantes? Quantos alto-falantes eu vou ter? Qual que é os ohms, que é a medida de volume, qual que é, quantos parafusos eu vou ter? Qual que é a função, as funções que eles vão desempenhar? E por aí vai. E essas especificações meta vão ajudar a gente a desenhar o produto mais para frente. Mas aí não vamos colocar o carro nas frente dos bois. Vamos identificar a função do produto. Quais são as funções que o meu produto vai desempenhar? Vamos estabelecer qual que é a função global. Lembra que eu fico sempre falando para vocês a função global ou função principal, depende de quem você está adotando como princípio, a função global, ela é aquilo que o produto se predispõe a fazer. Que nem eu sempre brinco para vocês. Qual que é a função principal, a função global de um carro? É transportar você de um ponto A para um ponto B. E aí, o que acontece? Um carro que te leva de um ponto A a um ponto B, ele cumpre a sua função global. Só que um carro faz só isso? Vamos parar para pensar. Um carro faz só isso hoje em dia? Hoje em dia ele tem N funções associadas a ele, que são outras funções. Que a gente pode chamar de estabelecer estruturas funcionais alternativas. E selecionar a estrutura funcional como um todo. Por exemplo, vamos pegar agora a figura. As funções técnicas. São dois tipos de funções. Funções técnicas e funções iterativas. Dentro das funções técnicas, nós temos as funções estruturais. O que seria uma função estrutural dentro de um carro? Por exemplo, o chassi. O chassi é a estrutura metálica que vai sustentar todo o carro, que vai aguentar todas as torções que o carro vai ter, todas as compressões que o carro vai ter, todas as funções mecânicas que vão segurar o motor, que vai permitir que o motor faça a transformação da força para a tração. Então, o que vai sustentar o carro? Sustentar os vidros, sustentar o volante, sustentar as rodas, sustentar o motor, são as funções estruturais. As funções estruturais de um prédio, por exemplo, as fundações e a parte estrutural de aço, por exemplo. E aí nós temos também as funções operativas, que podem ser funções de transformação e funções adicionais. Por exemplo, o que seria uma função técnica operativa de transformação? Eu não sei se minha mão está aparecendo certinho. Então vamos pegar aqui. Função técnica, função operativa, função de transformação. A função de transformação é quando ele pega e transforma um tipo de energia ou um tipo de material em outro. No carro, por exemplo, uma função de transformação, ele está transformando uma energia da explosão do combustível, calor, em uma energia mecânica.
Aí ele transforma, né, pela explosão, ele move o pistão e a força de calor, né, da explosão transfere essa força para o pistão numa energia mecânica que vai girar o virabrequim, que vai girar a esqueci o nome do esqueci o nome do estrutura, que vai transformar o movimento em a roda, né, girando. O diferencial, lembrei. Vai passar do virabrequim para o diferencial, do diferencial para a roda. E nós temos também as funções adicionais. Por exemplo, uma função de você subir e fechar o vidro com apertar do botão é uma função adicional. E também uma função de transformação, que você está fazendo um acionamento elétrico para né, pegar um atuador e fechar transformar um movimento mecânico e fechar o vidro do carro. Mas isso é mais considerado uma função de adicional do que uma função de transformação, porque o vidro não está sendo transformado, né? É só um acionamento elétrico. A transformação, sim, a transformação da energia da explosão para um movimento mecânico, isso sim é uma energia de transformação. Tá ok? E nós temos também as funções interativas. As funções interativas, elas podem ser ergonômicas ou comunicativas. As funções ergonômicas, elas estão relacionadas à forma que o banco tem do carro, como que o carro se acomoda, né, com a pessoa, o volante, a distância que você tem para esticar o seu braço, para acionar algum botão na tela do seu carro, para ligar o ar, para desligar o ar, para mudar a temperatura dentro do carro. Isso são funções ergonômicas, que isso você tem que ter pensado. Eu tenho 1,86 m, meu braço tem um determinado comprimento que para mim é fácil alcançar, né, o painel. Mas quem tem 1,60 m, o braço provavelmente vai ser lá alguns centímetros mais curto e a pessoa pode ter que se prostrar para frente para acionar um botão, e nesse se prostrar para frente ela pode se colocar numa situação de risco dentro do automóvel ou no ato de dirigir. Então tudo isso tem que ser pensado. Essa parte da ergonomia de produto, é uma função. Você define essa função junto com o ergonomista. E essa função, você tem que transformar ela numa especificação meta, ou seja, num design, num tamanho, numa densidade de espuma, para você ver, né, como que isso vai se organizar. A quantidade, né, por exemplo, de superfícies rugosas para você poder imprimir a força correta para girar com uma certa facilidade aquele botão da temperatura do carro, isso também é função ergonômica. E nós temos as funções comunicativas, que podem ser sintáticas ou semânticas. Quando é uma sintática, é uma expressão. Por exemplo, no carro são mais sintáticas. Sintática é uma luz, por exemplo. Acendeu uma luz. Aquela luz lá de um determinado símbolo. Aquela luz acender é sintática. Aquele determinado símbolo é semântica. Porque se aparecer um código, por exemplo, que nem eu coloquei lá no Instagram esses dias, que meu carro estragou. Aí deu um código 089. Esse código 089 é uma função semântica 089. Esse código significa que eu tenho um problema na minha parte elétrica. Ele fala isso para mim. Então eu tenho que levar na concessionária para identificar qual que é o problema dessa parte elétrica. Só que a função sintática, ele piscou uma luz para mim no farol, no painel. Então ele piscar essa luz no painel ativou o meu sentido da visão, que me chamou para aquela determinada condição. Então isso é uma função sintática. Na hora que eu li, depois que me acionou aquela função sintática, e eu li aquela função, aquele número, eu sei que aquele número significa que é um problema da parte elétrica. Ah, professor, mas eu não sei o que é o 089. Aí você vai no manual do carro, que aí a gente já sabe, né, que esse manual do carro faz parte do projeto informacional. A gente tem que criar um material de suporte para esse tipo de produto, para todos os produtos, né? Então, esses são os tipos de funções. E aí, como que nós vamos definir quais funções utilizar e vamos definir quais funções fazer? Vamos lá. Para isso, nós temos que aprender a modelar funcionalmente o produto. Como que eu aprendo a modelar funcionalmente um produto? Pensa
que nesse exemplo nosso, a gente tem uma máquina de lavar roupa. Qual que é a função global da máquina de lavar roupa? Lavar roupa, né? É óbvio. Só que, para isso, vamos pensar como se fosse uma função, um sistema de um produto. Entradas, processos, saídas. Quais são nossas entradas? Nós temos aqui energia elétrica, sabão, roupa suja, água e a última coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar a informação. Tem lá nível da água, a velocidade de rotação, se é dia a dia, se é roupa delicada, se é roupa pesada e quanto de sabão. Então é o que? São as informações do grau de lavagem. Beleza. Entrou tudo isso, ele vai realizar a função, que é lavar a roupa. E nisso vai sair para mim o que? Energia. Ah, professor, mas não está saindo energia elétrica. Está saindo energia mecânica, está girando. A cesta, ela gira, ela é uma energia mecânica para poder mexer a roupa. Vai sair roupa limpa e água suja. Então, dessa forma que nós temos que entender como que vai funcionar, modelar, né, como que funcionalmente funciona o nosso produto. Então, para quê? Aí aqui nessa representação, nós temos as entradas, os processos e as saídas. Por que que eu só tirei aqui o grau de lavagem? Porque o grau de lavagem, você coloca ele uma vez só e ele já sai junto com o resultado. Aqui os outros, né, as linhas mais finas, energia, continua saindo alguma forma de energia, e 3 aqui saíram como roupas limpas e água suja. Então, nós temos aqui a modelagem. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar todas as funções que o produto seu vai fazer. Vai falar, essa é a minha função principal, minha função global. Além disso, o que mais que o meu produto tem que fazer? Aí você vai pensar no processo. Vamos pensar no carro. É porque eu adoro carro, moto, essas coisas, então para mim é mais fácil pensar assim. Então, o que acontece? Como que é o processo? Eu entro no carro, eu sento no banco do carro. Então aí eu já tenho uma função ergonômica. O meu posicionamento está correto de acordo com o meu tamanho, com a minha distância do volante? Já. Então eu vou colocar a chave. A chave é fácil de eu colocar, é ergonomia também. Coloquei. Qual que é a força que eu tenho que imprimir para girar? Quantas vezes eu tenho que girar? Então essa função de girar cai ali, né? Eu vou o quê? Colocar a chave, girar o contato tem que gerar energia para ligar o carro ligou, beleza, isso é uma função. Ah tá, o carro ligou, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar a primeira marcha, ou seja, ali eu tenho um sistema que eu tenho que apertar a embreagem e colocar a primeira marcha. Então é uma entrada, um processo, uma saída. Primeira marcha para sair com o carro, para soltar a embreagem e sair com o carro. Então isso são funções, pequenas funções que nós vamos pegar. Por exemplo, a função de abrir o vidro, fechar o vidro, a função do aquecedor, a função do limpador de para-brisa, dianteiro e traseiro, a função do rádio, do GPS, do ar-condicionado, da seta. Só que todas essas funções, elas são quais tipos de função? Isso que a gente tem que pensar. Porque a função adicional, em diferença com a função principal, ela não impede o funcionamento do carro. Então se você fala assim, ah não, impede o funcionamento do carro para eu ir do ponto A do ponto B, então não faz parte da minha função principal. Agora, faz parte da minha... Sem a chave eu consigo... se você for um assaltante, um ladrão de carro, você consegue fazer ligação direta hoje em dia. Mas pensando normalmente no como que você faz, né, o processo para ir do ponto A ao ponto B com o carro, a chave é essencial. Então ela faz parte da sua função principal. Ela faz parte do seu sistema, né? Do sistema para acionar o carro. Então, a embreagem, a mudança de marcha, o volante, essas coisas fazem parte da função principal. Ah, você consegue ir do ponto A do ponto B sem dar seta? Aqui em Belo Horizonte, todo mundo consegue, porque ninguém dá seta aqui. Mas é uma função adicional. Aí você vai ver, é uma função sintática, é uma função semântica. É legal pensar essas coisas. O que seria cada função de um carro, por exemplo? Mas um carro ele tem infinitas funções.
Não é esse o objetivo. O objetivo é modelar funcionalmente o produto de vocês. Então, para isso, a gente tem que desenvolver qual que é o princípio de solução para cada uma das funções. Então, o que é o efeito físico e o que é o portador do efeito. Então, para isso, nós temos uma função. O efeito físico, ele é realizado pelo portador do efeito, e isso é o princípio de solução. Quem é, por exemplo, o portador do efeito para ligar o carro? A função ligar o carro. Qual é o efeito físico? Você ligar o carro. Quem é o portador do efeito? A chave e a ignição. Né? Você colocar a chave no contato e dar a ignição. Então, o efeito físico é ligar o carro. O portador do efeito físico é uma função entre a chave e a ignição. Então você entra com a chave, você liga a chave, né, no contato, e você vai acionar a ignição e a ignição vai ligar o carro. Então, esse que é o portador do efeito, ele desencadeia o efeito físico. Certo? Para nós conseguirmos, né, desenvolvermos os princípios de solução por meio dessa relação efeito, portador de efeito, nós temos que tentar usar algumas diferentes ferramentas. Uma das ferramentas, eu vou falar algumas aqui para vocês, que depois no material didático tem todos os efeitos lá, que são muitos. Nós temos o brainstorm, nós temos comunidade prática, nós temos pensar fora da caixa, sinergia, que é a gente, né, todo mundo ter uma determinada conexão com o outro, pensamento criativo, deixa eu passar aqui. Essa aqui como é que é? Análise morfológica, por exemplo. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Que você pega o esquilinho, aquele esquilo voador, ele deu a ideia para o pessoal fazer aquele wingsuit, que chama. O traje de voo para eles conseguirem planar mais tempo enquanto pulo de paraquedas. A teoria de solução inventiva de problemas, análise de valor e checklist. Então essas são várias, algumas, né, das várias maneiras de se modelar fisicamente um produto, definir um princípio de solução. Então, nós vamos, em sala de aula, definir vários princípios de solução e tentar combinar esses princípios de solução por meio de uma solução total de um problema. O que seria cada princípio de solução para uma solução? Está meio confuso agora, mas vai ficar mais claro. Por exemplo, eu tenho a função de fechar o vidro do carro. Abrir e fechar o vidro do carro. Então vamos imaginar que essa é a nossa função 1. Então como que eu posso pegar e abrir e fechar o vidro do carro? Para isso eu posso fazer o primeiro princípio de solução, uma manivela para subir ou descer, puramente mecânica. Eu posso fazer um atuador elétrico, que é usar a eletricidade para mover o vidro, um atuador para mover o vidro para baixo, para cima. Eu posso usar agora vou viajar. Um princípio de solução que eu posso usar calor, então eu vou colocar fogo ali, aí com o fogo vai usar vapor, com o vapor eu vou mexer o atuador para fechar o vidro. Então nós vamos definir várias alternativas, ou seja, vários princípios para solucionar essa função. Por isso que nós chamamos de princípio de solução. Então, para cada função, nós vamos definir vários princípios de solução. E representar isso dentro de uma matriz, que a gente chama de matriz morfológica, que é essa matriz aqui. Para cada função, até função I, até solução I. Aqui eu coloquei 14, desculpa, gente. É I1, I2, I3, I4, por aí vai. Representados por esboços, croquis, diagramas de blocos, descrições textuais, modelos de papel, argila ou polímero, ou o que vocês quiserem fazer, não tem problema. E a gente deve integrar os princípios de solução para sintetizar a solução final do nosso produto. Como que a gente faz a solução final do nosso produto? Nós vamos pegar, para cada função, nós vamos escolher um princípio de solução só. Então, nesse caso aqui, eu usei o 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3 e I2. Função I2. Isso é uma combinação 1. Ou seja, é a primeira alternativa de solução para o meu produto. Eu posso também ter princípios de solução, por exemplo, 1, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 2 e 3.
e isso ser a minha alternativa, né, de solução número 2, a minha combinação número 2 para o meu produto. Então eu tenho dois arranjos diferentes para solucionar o mesmo produto. O que isso significa? Significa que alguma hora eu vou ter que pegar, eu vou ter que testar o princípio de solução, né, a combinação 1 e a combinação 2, e por meio de algum desenho, alguma simulação, algum teste, né, destrutivo ou não, eu vou falar que esse desenho, 1, por exemplo, ele é mais econômico, ele é econômico em termos de gasto de energia para o, né, o movimento, por exemplo, desses dois tipos de robô que eu coloquei, e ele gasta menos energia, ele usa menos peças, ele vai ser mais econômico em termos financeiros, ele é mais simples a montagem dele, toma menos tempo a montagem dele do que o 2, e nós vamos definir por vários critérios como que seria a montagem, a concepção deles, e vamos falar que vamos usar essa combinação por esses motivos. Definindo assim a arquitetura. A arquitetura do produto é como eu vou construir o meu produto. Assim, identificando os famosos SSC. O que são os SSCs? São sistemas, subsistemas e componentes. Por quê? Para movimentar o carro do ponto A ao ponto B, o sistema total é o carro. Só que aí eu vou tirando componentes, subsistemas, que, por exemplo, eu posso ter o subsistema de propulsão do carro. Que como que funciona o subsistema de propulsão do carro? Coloca o tanque de gasolina, a gasolina vai para o motor explode a gasolina move o pistão que vai mover o virabrequim, que vai mover o diferencial, que vai mover o pneu, a roda com o pneu. Então isso é um subsistema. Agora, dentro desse subsistema, eu posso criar outros subsistemas, como por exemplo, sistema de alimentação, que é, por exemplo, pode ser a injeção eletrônica, né, do tanque de combustível para a injeção eletrônica da injeção dentro da câmara de combustão. Eu posso definir o sistema de transferência de energia do pistão para o virabrequim e do virabrequim para o diferencial. E ainda, se você quiser viajar um pouco mais, pode até fazer um subsistema do sistema roda-pneu para o chão. Porque tem estudo para isso. Como que a força é imprimida no chão para mover o carro. E aí você chega no componente. O que seriam os componentes? Todas aquelas menores partes, aquelas peças que vão fazer o subsistema trabalhar. Por exemplo, no caso do subsistema de transferência de energia, por exemplo, você tem o motor. O motor, para ele acionar e fazer isso, ele precisa das velas, dos cabos de vela, do pistão, do virabrequim, dos anéis de vedação, do sistema de injeção de ar, injeção de combustível, compressão. Então você vai ter que definir tudo isso. Qual é o tamanho do pistão? Qual é o tamanho do anel de vedação? Qual que é os ângulos corretos? Quais são os ângulos corretos do virabrequim para fazer o movimento do carro correto? Se é em W, né? Se é em V, se é em linha. Então tudo isso tem que ser definido. E aí nós vamos analisar por meio de modularidade dos componentes. Essa modularidade pode ser em relação à permuta de componentes, ou seja, eu posso ter o mesmo bloco do motor com diferentes, vou te falar, o mesmo pistão com diferentes anéis de vedação, porque dependendo do tipo de anel de vedação que você tá, você aumenta ou diminui a vedação dentro do sistema e você passa menos óleo para contaminar, né? Que o anel de vedação, o que ele serve? Ele serve para selar hermeticamente a câmara de combustão para, na hora da explosão, ele ter maior, né, força de explosão, movimento do pistão possível. O anel de vedação, ele tem 3 tipos, geralmente são 3 tipos de anel de vedação. O primeiro para vedar a câmara, o segundo para impedir que o óleo da lubrificação da câmara do pistão passe para a câmara de combustão, e o terceiro anel de vedação é justamente para fazer o óleo, permitir o movimento livre do óleo
para que o pistão se mova sem problema. Agora a gente já tem, por exemplo, a modalidade em compartilhar componentes. Isso aqui, por exemplo, eu tenho um notebook Dell, um notebook Samsung e um notebook Acer, mas eu posso usar a mesma memória RAM. Isso é uma modalidade em compartilhar componentes. Esses notebooks são feitos para esse tipo de memória RAM. Então todos eles podem colocar. É mais fácil pensar assim. Ok? Então, definindo, né, o princípio de as funções, o princípio de solução que soluciona aquela função, definindo quais são os sistemas, subsistemas e componentes, nós vamos conseguir definir mais modularidades para componentes ainda, né, adaptar em variedade, em barramento ou seccional. Isso aí depois a gente na aula é mais fácil, né? A gente pegar e for trabalhando essas modularidades à medida que a gente vai colocando a mão na massa e trabalhando esses exemplos. Mas o exemplo principal que eu dei para vocês já foi dito. Isso aqui, por exemplo, são variedades que a gente poderia ter de peças ou de montagens. Isso aí auxilia só para a definição dos componentes. E analisar os subsistemas, sistemas, subsistemas e componentes. Desculpa. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver como nós vamos pegar, né? Vamos lá. Função, princípio de solução, sistema, subsistema, componente, modelagem. Modelamos, agora nós vamos ver como nós vamos montar esses componentes. Ou seja, nós vamos ter que definir para esse produto parâmetros de forma, materiais, dimensões e capacidade. Para isso, nós temos o Design for Manufacturing, DFM, o Design para a Manufatura, no qual nós temos a interação entre o projeto do produto, que busca a melhor qualidade, e o projeto do produto, que busca a melhor alternativa para facilitar o processo de fabricação. Se eu tiver aqui um processo de fabricação, por exemplo, para esse conceito aqui, né, que é uma chapinha com um L, como que eu posso montar isso? Então isso é um componente que eu defini esse desenho e que esse componente precisa entrar no meu produto para uma determinada funcionalidade. Então a gente definiu a forma, a gente vai definir qual material, quais são as dimensões e qual a capacidade dele, capacidade de carga, capacidade mecânica, capacidade elétrica, capacidade, sei lá, N. E aí, o que eu vou dizer? Eu quero buscar a melhor qualidade com a melhor facilidade de fabricação. Porque eu não posso querer fazer um projeto, por exemplo, em grafeno. Hoje em dia, grafeno é muito caro. É muito difícil se obter grafeno. Então, não é um método de concepção de um produto ainda funcional. Mas eu posso ter ou fundição, metalurgia de pó, forjamento, dobramento, fresamento, soldagem. Isso são alternativas. Isso são alternativas de solução para o meu produto, para o meu componente, para o meu subsistema. E isso vai definir para mim qual que é a minha especificação meta em termos de parâmetros de forma, material, dimensão, capacidade. Agora vocês entenderam o que é uma especificação meta? Então, eu tenho, por exemplo, né, esse determinado produto, que as minhas especificações metas são: a forma dele é essa, com desenho, com as dimensões dessa, com o material sendo em aço 1040, feito por esse método de fabricação. E aí eu tenho definido, propriamente dito, completo, a forma como aquele componente será concebido. E aí depois esse componente, né, concebido, por isso que é manufatura, design para manufatura, como que eu vou manufaturá-lo, manufaturei, beleza, agora eu vou ver como é que eu vou montar, design for assembly. Que é o que? Eu tentar pegar a melhor qualidade de novo e tentar otimizar o processo de montagem. Então, para isso, eu tenho que ver todos aqueles componentes que eu defini lá atrás. Todas as formas que eu defini, todas as dimensões que eu defini, vão estar relacionadas a quê? A forma, já falei, o material, já falei, a função que ele vai desempenhar e como que é o processo
de montagem dele. Qual que é o processo que ele vai desempenhar. Então, dessa forma, eu vou ter que ver qual que é a melhor maneira de montá-lo. Por exemplo, né? Hoje em dia, o que aconteceu? Meu carro parou, aí deu problema elétrico lá. Na primeira vez que deu problema elétrico, os caras falaram que era vela. Aí, beleza. E no painel do meu carro, nenhuma função sintática ou semântica apareceu. Esse exemplo vai ficar legal. E aí, quando o meu carro parou de novo, nenhuma função sintática ou semântica apareceu no painel do meu carro. Só disse lá que era 0,89, que era parte elétrica. Aí eu acionei o seguro, aí veio um técnico, aí o cara falou, não, a sua bateria não está recarregando. Então isso é o alternador e a bateria, né, estragou. E aí eu tive que trocar o alternador, que não sei porque o alternador não estava funcionando, e a bateria. E aí o cara fez assim, colocou o alternador, colocou a bateria. Acabou. Isso é design para manufatura, é design para montagem. Porque o carro foi concebido para que o alternador e a bateria fossem peças de fácil acesso, que você vai lá e simplesmente troca, e você simplesmente... O cara levou, depois que ele chegou, né, que demorou pra caralho pra chegar, depois que ele chegou, ele não demorou 20 minutos pra fazer isso. Ele trocou a bateria, assim, e trocou o alternador, assim. E eu lá do lado dele, eu falei assim, caralho, né, velho? Nossa, desculpa. Poxa, né? Facinho. E é por quê? Porque a forma como, cadê meu mouse? Foi concebido o alternador e a bateria, umas materiais em relação à função permitiram que o processo, né, pelo qual eles fossem usados, né, as funções que eles desempenham, fossem simples manufatura e montagem, e na hora de trocar eles foram fáceis. Agora, isso porque meu carro é um Onix. Na hora que eu olhei assim, eu achei fantástico, né? Eu como professor de engenharia de produto, eu olhei assim, eu achei fantástico, porque foi muito fácil. Agora, você chega, por exemplo, um Corsa, aquele Corsa mais antigo, mais redondinho, eu esqueci o modelo dele, o mais clássico, né? Antigamente, para você trocar a bateria dele, você tinha que levar na concessionária. Se fosse um cara para você chegar no socorro, você ia ter que pedir provavelmente um guincho para guinchar o seu carro para levar na concessionária, que o cara ia ter que desmontar metade do motor para poder chegar na bateria. Porque isso foi concebido erroneamente em termos de design para montagem. Então, essas peças que são mais... requerem mais manutenção, requerem mais acesso, mais troca. Imagina você ter que desmontar quase o carro inteiro para trocar a correia dentada, trocar o cabo do alternador, trocar o cabo da vela. Essas coisas são trocadas constantemente. Então, acesso ao óleo do carro. Então, por isso que a gente fala desse jeito. Eu estou me estendendo bastante, eu estou com 34 minutos, mas eu já vou... Mas aqui tem certos conceitos que precisam ser bem esmiuçados para vocês, senão vocês não vão entender. Então, depois que nós fizemos tudo isso, né, nós modelamos funcionalmente todos os nossos sistemas, subsistemas e componentes. Eu coloquei como um exemplo bem fácil para vocês, que os componentes para o produto, nós vamos ter que fazer o Bill of Materials, o BOM do produto. Nós vamos explodir o produto. Então, nós vamos colocar todas as peças desenhadas com especificações que o produto tem. Depois nós vamos falar como nós vamos montá-lo, mas isso é a próxima aula. E depois nós vamos fazer como o produto vai desempenhar suas funções. Então, né, definindo a ergonomia e a estética em relação ao estilo, ao simbolismo e à semântica, que nem eu disse para vocês. A relação dos pontos do corpo humano, isso aqui é um desenho de um carro, onde você tem as distâncias, né, do rosto, do peitoral, das mãos, a inclinação das pernas, das costas, como que fica a segunda pessoa aqui atrás, como que é o design dos bancos, como que é o design do volante, porque as pessoas buscam não só conforto, não só ergonomia, elas buscam também estilo, elas buscam também o simbolismo, né? A diferença de um banco desse para esse tem um certo simbolismo, que isso aqui é um banco mais esportivo. E a semântica, né, que é trazer para você as informações que ele requer, né? Ah, não, você olha, você acha que é confortável, mas você não sabe se é confortável. Aquela forma representa para você isso.
desenvolver fornecedores, parceiros e co-desenvolvimento. Isso é relacionado ao aspecto de definição de fornecedores. Depois que você define o seu produto, define o seu sistema, subsistema e componente e como que ele vai ser DFM, DFA, você precisa definir qual que é o perfil das empresas, o gerenciamento, a relação dela com o meio ambiente, relação de qualidade, a logística, se ela vai conseguir entregar esses materiais para você. Por exemplo, pensa num carro. Hoje a gente não fala mais fábrica de carro, a gente fala montadora de carro. Porque a empresa ela pega tudo de fora, ela tem uma relação, né, de parcerias com fornecedores e com desenvolvedores, que ela vai pegar tudo de fora, vai trazer e ela vai montar. Ela só vai montar. Então, para isso, ela precisa verificar esses requisitos. Requisitos de pós-mercado, como que eu recebo o meu produto e como que depois, com o carro lá na frente, o pessoal usando o carro, se der um defeito numa peça, como é que eu lido com o meu fornecedor daquela peça. A parte de desenvolvimento de produto, produtividade e compras. Selecionando a concepção do produto, eu pulei aqui rapidinho. Ele pulou, né? Aí ele pulou. Eu tinha colocado 3 robôs de Lego, né? Diferentes. E quais desses 3 vocês iriam selecionar? Desculpa, gente. A velocidade de passada aqui do slide me pegou de calça curta. Mas o importante é você definir qual a solução global, né? A solução total que você vai chegar por meio da matriz morfológica. Analisar essas concepções e dar valor para concepções alternativas, selecionando qual é a mais adequada. Como que você faz a avaliação? Como é que você define qual é a mais adequada? Você pode fazer testes exploratórios, testes de avaliação, testes de validação e testes comparativos. Por que eu coloquei em relação a essa evolução do projeto de desenvolvimento de produto? Porque testes exploratórios, vocês fizeram aqui, ó. Se o produto, a ideia dele, o conceito dele é aceitável. Testes de avaliação é entre os testes de conceito e o projeto detalhado no qual nós vamos começar a preparar o produto para ser produzido. Teste de validação vai assim, você está quase do meio, quase acabando o conceitual, e aí você chega na preparação da produção, que você vai homologar o seu produto. E testes comparativos, que são os processos evolutivos. Aí nós já vamos chegar na concepção de produto, concepção escolhida do produto, e vamos definir o plano macro, né? O que é a saída, né? O fechamento do nosso projeto conceitual. Identificar processos de fabricação dos sistemas, subsistemas e componentes. Identificar ferramental, que isso vai ajudar para o projeto detalhado. Quais são os processos de manufatura? E tendo em mente, né, atributos como condição de superfície, precisão dimensional, forma de complexidade, taxa de produção, custos e tamanhos. Isso é o que? Processo que nós vamos ver na próxima aula. Então, o ideal, o fechamento, né, é a matriz morfológica com a concepção escolhida. Tá ok? Desculpa pela demora, eu levei 40 minutos exatamente para essa aula, não queria ter levado tanto, mas é que essa aula ela tem certos conceitos que precisam ser trabalhados. Vocês vão ver um pouquinho. Nós vamos ficar 2 semanas trabalhando no projeto conceitual para a gente chegar tudo bem bonitinho, bem amarradinho para sair os produtos bem legais. Tá ok? Desculpa de novo pela demora, gente. Obrigado por ter assistido até o final. Nós estamos aqui Engenharia do Produto 1, professor Hugo Ribeiro, 7º período de Engenharia de Produção. Quem não é da Engenharia de Produção pode perguntar nos comentários que eu respondo qualquer dúvida. E pessoal, espero vocês para a gente montar, o pessoal da produção de Itabira, estou esperando vocês para a gente montar o projeto conceitual e a matriz morfológica. Obrigado, tchau, tchau.